Oi, tia. Pode vir. Eu consegui terminar a atividade do livro, só a questão que eu fiquei com um pouco de dúvida, tá? Tudo bem, a gente Que é em que vai... fase da vida eu tô. Tá, a gente vai falar, vai ver isso aí, tá? Só um pouquinho, tá? Uhum. Tia, eu vou pegar minha água, tá? Tá. Eu não sei por que a minha janela lá fora parece que tá tudo branco. Na sua janela? É, tia, porque na tela parece que lá fora tá tudo branco. Tudo Hum. claro, mas não tá. Ah, mas é por causa da claridade do sol. Muito estresse. Deu aí? Conseguiram fazer a leitura ali do finalzinho ali do adulto e do idoso? Fizeram a leitura ali? Tá. O que que diz ali na parte do adulto? O que que vocês entenderam ali na parte do adulto? E ele tá falando, né, que no adulto muitas pessoas já começam a ter filhos, né? Exato. E ele se. Sim, daí ele se. É mais difícil. Eu achei, né, um pouquinho mais difícil essa fase, É porque tem que se preocupar com o trabalho, muito bem. É com os filhos, uma parte que vai com o exigir muita cuidado da responsabilidade, casa. né? Então, assim, ó, é o momento onde você cria a sua própria família, aonde você vai tentar uma carreira, aonde você tem compromissos. Então, requer muita responsabilidade. E aí, a fase do idoso, a fase do idoso, né? A gente pode dizer que é a nossa última fase da nossa vida, né? E nessa fase é onde a gente requer muito mais cuidado. Eu sempre digo que a fase do idoso parece que a gente está voltando a ser criança. Por quê? Porque a gente começa... Tia, eu também digo isso. Porque a gente começa a ter dificuldades de certa coisa. Por quê? Porque o nosso corpo já não permite mais tanta agilidade, tanta rapidez, né? Então, tudo é muito mais devagar, tudo é muito mais lento, e é onde começam a acontecer vários tipos de doenças, né? Acaba também modificando a aparência. Pode falar, Duda. É como se o corpo do idoso não fosse mais o mesmo de antes, sabe? Ele mudou, E não é, ele e não é, funciona vai mudar. diferente de antes. Exato, vai mudar. A gente tem que pensar no nosso corpo como se fosse um carro. Aí eu vou comprar um carro. Quando o carro sai da loja, ele sai novinho em folha, não é verdade?
Com o passar do tempo, usando muitos anos, o que acontece com a lataria do carro? Se desgasta, não Agora, vai Se funcionar como desgastando, vai na pele. envelhecendo. O nosso corpo é igual, né? Então, quando chegamos... Ferrugem, tia. ainda bem que a gente não enferruja, né, o Anderson? Mas a gente vai envelhecendo. O nosso corpo vai se desgastando também. E aí é onde a gente começa a aparecer as rugas, começa a ter um enfraquecimento, né, no funcionamento de alguns órgãos, a gente começa a ter limites de movimento, e é nessa fase. Então, eu sempre digo que é uma fase onde voltamos a ser criança, parece, porque a gente precisa de alguém para estar cuidando da gente, né? Pode falar, Matheus. Tio, não lembro onde é que eu vi. Foi num vídeo, eu acho, que uma pessoa mostrou, não lembro quem que foi, mostrou o cérebro de... Eu acho que foi na TV, no Bem-Estar, tia. Mostrou o cérebro de um idoso e de uma criança, eu acho. Sim. Ela mostra que vai diminuindo mesmo o cérebro do Sim, idoso, né? exato, vai mesmo, né? Vai falhando, e isso é algo natural. Isso é algo natural, nós não temos como evitar isso. Nós somos seres humanos, seres vivos e seres vivos, todos passam por um ciclo, por etapas de vida. Então, nós temos a gestação, nós temos a infância, nós temos a adolescência, a fase adulta e temos depois a do idoso, certo? Para, no final, morrer. Isso não temos o que mudar, isso é natural, certo? Aí, eu vou perguntar para vocês assim, a Duda disse que a questão número 1 teve dúvida lá na nossa atividade, porque a questão diz assim, ó, em que fase da vida você está, né? Então, assim, ó, nós podemos perceber a infância, ela vai lá até a idade de 12 anos, tá? 11, 12 anos. Dessa idade em diante é que a gente começa a adolescência. Então, você vai colocar a Duda, né? Você vai se colocar como criança ou como adolescente, dependendo das mudanças que vocês estão observando em vocês. Tia, Oi. eu já entrei na puberdade. Não sei se eu já te falei. Sim, então você está na adolescência ou está na fase da criança, infantil? A Tio, puberdade não era como a página anterior dizia? acontece a puberdade em que momento, em que fase? Anderson, Na adolescência. na adolescência. Adolescência. Exato. Então, você pode se considerar iniciando a fase da adolescência. Então, eu sou um pré-adolescente, praticamente. Isso. Você pode colocar adolescente. Que eu botei Tá. na puberdade? Não, mas aí a puberdade é um fenômeno que acontece dentro da adolescência. Então, se eu pergunto para Eu você... não posso colocar. Só um pouquinho, Duda. Se eu pergunto para você, Matheus, que fase você está, você não pode dizer eu estou na puberdade. Puberdade não é fase. Puberdade é o que acontece na adolescência. Então, que fase você está? Oi, tia. Na adolescente. Na adolescência. Nós já estamos fazendo a correção da questão número 1, Caio. Página 58. Então, isso. Então,
Matheus colocou na adolescência. Anderson botou na adolescência. Você, Duda? Eu também vou colocar. Então, tá. Já está Que- tendo mudanças no seu corpo, correto? Então, sim. Então, é adolescência. Você, Matheus, Marcos? Infância. Infância. Jóia. Você, Caio? Eu coloquei adolescência. Muito bem. Jóia. Agora a questão número 2. Lá na questão número 2 diz assim. Analise. Tia, Oi. ontem aconteceu uma coisa muito engraçada aqui, tia, que é referente ao estudo, né? Ontem eu tava falando, tipo assim, eu falei assim pra minha mãe, ô mãe, o que tu vai me dar de Dia das Crianças? Dela assim, não sei, tu não é mais criança, tu já é um adolescente. Daí eu falei, não, mãe, olha aqui no meu livro, é que tá dizendo que só vira adolescente depois de 12 anos. Na maioria das vezes, a gente não pode dizer que isso aí é regra, tá, Caio? Na maioria das vezes, a infância vai até 12 anos, mas dependendo de cada indivíduo, porque nós não somos todos iguais, dependendo de cada indivíduo, as mudanças da puberdade podem ocorrer um pouquinho antes dos 12 anos. E se isso acontece, é porque você já está entrando na fase da adolescência. Tá bom? Entendeu? Então, tu podes ter 11 anos, mas tu pode estar entrando na fase da adolescência. Por quê? Porque o seu corpo já está passando por mudanças. Mas tem criança que com 11 anos ainda não tem mudança nenhuma. Então, ainda está na fase da infância. Está entendendo o que a Carla está dizendo? Então, tá. Pode falar, Marcos. Tia, sinceramente, eu só fumo fisicamente. E não vai ter muita coisa, porque mentalmente eu estou normal. A tia Carla não está te vou continuar ouvindo, o comendo teu áudio está muito baixo. Pode falar. Vou tentar arrumar ele. Tá bom. Tia, eu só fumo fisicamente. Só estás mudando. Às vezes eu falo uma coisa Aham. porque às vezes eu não tenho saúde. Tá. Porém, Aham. uma pessoa para ir para pegar, a pessoa Anderson. Comecei a entrar na puberdade aos meus 8 anos, quando eu comecei a ter mudanças no meu corpo, como começar a procriação de hormônios, e eu fui para o médico, então, e a primeira doutora, ela disse que tinha que levar em outro médico, eu não esqueci o nome, que é especialista nisso, no desenvolvimento das crianças. Aí nessa outra médica disse que eu já estou entrando na puberdade, e eu comecei... Só que foi 1 ano depois disso, quando eu tinha 9 anos. Então, Aí eu comecei a tomar uma injeção onde que ela faz que o meu... Isso. Ela vai retardar. Para não fazer mais a procriação de... Para te não entrar tão cedo. Por quê? Porque com 9 anos é uma idade muito cedo para te poder entrar ainda na puberdade. Então, provavelmente, ela começou a te dando, né, medicamento para que fosse retardada essa tua produção de hormônio, né? Mas isso... agora já está bem até melhor. Isso, mas isso não quer dizer que é igual para todo mundo, né? Esse é um caso seu. Então, precisou de um acompanhamento médico, né?
Tia, e a minha irmã também começou um ano antes de começar, que ela começou com 9 anos, né? O normal das meninas é 10. Isso mesmo. Então, vamos lá. Questão 2 agora. Lá na questão 2, diz assim: analise as imagens e crie legendas, comentando sobre as características das fases apresentadas. Gente, é importante que vocês olhem bem a imagem que está sendo apresentada ali e vocês coloquem, né, de uma forma clara o que está acontecendo, qual é a fase que vocês estão observando ali e o que está acontecendo. Isso que é importante. Então, vamos lá. Duda, o que você colocou nas 4 gravuras? Cada um vai falar o seu, tá? Para ver se está certo. Pode falar, Duda. Na primeira foto, eu coloquei assim. Nesta foto apresenta a gestação, onde o bebê passará a parte inicial de sua vida no útero. E essa fase dura em média 9 meses. Tá, falasse. Mas não tem outra fase aí, tu estás falando do bebê da barriga. E a da mãe? Que fase é? Adulto? A fase adulta. Você pode colocar também aí, né? Que a imagem está representando a fase adulta, aonde permite pessoas trabalhar. Não tem pessoas trabalhando ali? Sim. Tem a médica, né? Que está trabalhando ali. Tem a mãe do Já bebê. precisa colocar a gestação? Tá? Sim. A mãe não está com o bebê na barriga? Então, ali eu estou apresentando 2 fases. A fase adulta e a fase gestacional. Por quê, tia Carla? A fase adulta mostra a mãe do bebê e mostra a médica trabalhando. E a fase gestacional é a fase onde está o bebê no útero. Sim. Entendeu? Tá. Agora. Tia, na segunda... A segunda, o que você fez? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Daí eu coloquei que é na adolescência, mas não tenho certeza. Por que você não tem certeza? Daí eu coloquei nessa... Tá, mas por que você ficou que eu não sei. Porque, sei lá, sei que ele é um menino grande, daí eu fiquei com dúvida. Tu achou que fosse... realmente era adolescente. Não, é adolescência, muito bem. É a fase da adolescência. Então eu acertei. Né? O menino ali está mostrando um ar de quê? De uma pessoa o quê? Tímida, né? Né? Sim. É bem na fase da adolescência onde a gente começa a ter vergonha de tudo. A gente tem vergonha até de rir. Não é? Não. E depois? Tem que rir. Não. E depois? Eu coloquei nessa... A próxima figura. Na adolescência eu posso falar que eu escrevi? Pode. Daí eu coloquei, nessa foto apresenta a adolescência, onde nesta fase mudanças ocorrem no corpo, no modo de pensar e no comportamento. Perfeito! Certo? Muito bem. Muito bem. Daí na terceira foto eu coloquei, nessa foto apresenta os idosos, né? E esta é a última fase da vida, onde também ocorrem mudanças no corpo, enfraquecimento, limitação de alguns limitação de alguns movimentos. Muito bem. Joia. Tá, com esse lápis. Daí, na última foto, eu coloquei. Nessa foto apresenta a infância, onde é a fase de maior desenvolvimento humano. Aprender a andar, falar, interagir
e a perda de dentes de leite são alguns passos da infância. Olha, muito bom, Duda. Parabéns. O que você colocou, Matheus? Matheus, você entendeu? Era essa daqui que tu estava de dúvida? Sim. Você entendeu agora o que tem que fazer? Você precisa olhar a imagem, ver que fase que está sendo mostrada e dar uma característica dessa fase. Certo? Você já fez? Sim, tia, só falta a última. Tá. Marcos. Marcos, arruma o teu áudio que está muito ruim para te ouvir. Bota o teu, bota o som perto da tua boca. Ó, como a tia Carla está falando, fazendo. Não. Isso aí é do ouvido. O outro. Assim? Não, o outro que está aqui embaixo, ó. Isso, bota perto. Assim, por exemplo, no mapa. Hã? Assim? Isso, fala agora, quero ver. Assim? Isso, fala. Tia, eu lembro que o filme que eu tinha visto era o Diário de Panama, o primeiro, que tinha o protagonista e o secundário. O secundário, ele não tinha vergonha de ser ele aceitava e não tinha vergonha da mãe. E o protagonista, ele se achava que era o melhor. Que era o melhor e todos deveriam respeitar ele. Isso Tá. que eu gosto mais do personagem secundário, que ele aceitava ser ele mesmo. Então, vamos lá. Marcos, você fez essa questão 2? Sim. Tá. Você quer ler o que você fez? Pode ser. Então, pode ler. Gestação. Fase construtiva e frágil. E a fase adulta. A fase adulta eu ainda não coloquei, eu ainda não terminei. Tá. Porque Tem que terminar. Adolescente, geralmente irritados e rebeldes, e ocorrem mudanças no corpo, como por exemplo a puberdade. Idosos, desacreditados, feridos. E infância, muito tempo, muitas atividades e perda de alguns bens, como os dentes de leite. Caio, você fez, Caio? Leia a sua para mim. A primeira eu coloquei. Aqui vemos um casal na fase de adulto. Eles têm de obrigação na vida conseguirem um emprego para se sustentar e sustentar o filho que vem, que está na fase de gestação. Muito bem. A próxima. Aqui já vemos um menino na adolescência. Na adolescência tem muitas mudanças no corpo, no modo de pensar e de comportamento. Às vezes no humor também, como podemos ver aqui. Muito bem. O outro. Aqui vemos um casal de idosos. Eles estão na última fase da vida. Os idosos são muito experientes, pois já passaram de tudo na vida e todas as fases. Tá. E a última? As crianças... Não. Aqui tem duas crianças. Elas são diferentes dos adolescentes que já passaram na puberdade. Eles estão aprendendo a caminhar, falar e interagir. Nessa fase também tem a perca dos dentes de leite. Muito bem. Zóia, mais alguém quer falar o que escreveu nessa questão? Matheus. A fase adulta é onde você pode trabalhar. E a fase da gestação, que acontece em 9 meses. Tem na segunda imagem a fase da adolescência, onde a gente começa a mudar o modo de pensar. A fase idosa, a nossa última fase da vida,
onde não possibilita algumas ações do corpo. E a última, a fase da infância, a nossa primeira fase da vida, onde o aprendizado ocorre mais rapidamente. Muito bem. Jóia. Vamos agora para a página 59. Lá na página 59 diz assim, questão 3. Leia o trecho da história em quadrinho a seguir, em que os personagens da turma da Mônica se tornaram adolescentes. Aí a historinha diz: estou aqui, Mônica. Aí ali diz assim, ó, letra A. Por que Magali fica surpresa? Duda. Por a Mônica estar diferente. Muito bem. Joia. Ela está diferente. Podes até completar, né? Uhum. Podes até completar. Ficou o quê? Ficou o quê? Uma adolescente. Muito bem, pode completar. Ficou adolescente, né? Letra B. Que características indicam que eles mudaram? Qual foi as características? Eu coloquei. Posso falar? Pode. O jeito de se vestir. Como é que é? Eu coloquei. Posso O falar? jeito de se vestir. O jeito de se vestir, muito bem. O jeito de se vestir. Eu botei a altura. O crescimento. O crescimento. O que mais? Tia. Hã? Vou falar o que eu coloquei. Pode falar, Caio. Eu coloquei. Mudou o tamanho, a aparência, o estilo e o modo de falar. Muito bem. Então, assim, ó, eu poderia colocar o Porque lá crescimento. pode estar o modo de falar diferente. Isso. E assim, ó, o crescimento, o modo de vestir, Tia, o seio, ó, o seio das meninas cresceram. é isso que eu ia falar agora, tia. Isso. Também posso colocar. Aí na letra C diz assim: você já percebeu alguma mudanças ou mudança no seu corpo? Qual ou quais? Duda, começa por você. O que você colocou aí? Essa daqui eu vou fazer depois com a minha mãe, porque eu vou fazer com ela, né? Vou perguntar para ela também algumas coisas, porque tem algumas, só que eu não tenho certeza se fica bom colocar. Daí eu vou ver. Tá bom então. Aí depois eu vou fazendo depois. Tá. Anderson, você fez essa? Não, tia, eu vou fazer igual a Duda. Eu vou depois pedir para minha mãe também. Algumas coisas que ela percebeu. Ó, aqui, vocês podem estar falando da mudança do corpo, se desejarem, ou também da mudança de pensamento, de comportamento, tá bom? Também pode ser colocado. A Carla vai aceitar, tá? Então. Ali até a educação tá. Matheus, você quer falar da letra C? Sim, eu fiz. Então pode falar. Sim, minha altura, as espinhas do meu rosto e meus pelos. Muito bem. Joia. Desde criança eu tive muito pelo, mas por causa da minha mãe e do meu pai, que eles são peludos. Tá bom. Letra D. Quem está rindo? Quem está rindo, Caio? Vamos lá. Letra D. Isso é normal, Caio.
Não, tinha que aqui na minha casa, né? Minha mãe tem 3 gatos. Daí ela tava andando aqui, né? E um tava dormindo. Ela esbarrou em um Ai, Jesus. e o Então, gato lá, pulou. letra D. Letra D diz assim: quando você tem alguma dúvida sobre essas mudanças que estão ocorrendo no seu corpo, a quem você procura para mais esclarecimento e por quê? O que vocês colocaram? Duda, pode falar. Minha mãe, pois ela sempre me ajuda e eu prefiro os esclarecimentos dela por ela ser menina e eu também. Muito bem. Marcos, Tia, eu coloquei o seguinte. O médico, pois ele já estudou sobre o corpo humano. Ele sabe realizar com isso. Ou em psicólogos mentalmente para me ajudar. Por profissionalismo. Em falta de profissionalismo. Porém, eu sei que posso me ajudar sem nenhum conhecimento sobre isso. A minha família. Mas eu não tenho conhecimento. muito bem. É sempre importante conversar com a família a respeito disso. E também um médico, né? Um especialista. Pode falar, Matheus, o que você colocou? Minha mãe e meu pai, porque eles sabem mais coisas do que eu. Anderson, Tia, deve-se procurar os seus. Eu procuraria meus pais e um médico, porque um médico, ele, como o Marcos disse, ele é especialista nisso. Então, ele já estudou e já fez algumas coisas sobre isso. Então, é sempre melhor para dizer o que está Estudou melhor, acontecendo, né? porque essa mudança aconteceu, exato. isso. Muito bem. E os Aí meus eu- pais para me Medicamento darem nisso. força. Exato, joia. O psicólogo, mentalmente, né? Aham. Agora eu vou pedir para o Caio fazer a leitura ali, ó. Um pouco mais. O que diz ali, Caio? Sempre que você tiver dúvidas sobre as mudanças que acontecem em seu corpo, procure uma pessoa adulta, como seus pais, seu professor ou alguém em que você possa confiar e com quem goste de conversar. É importante dialogar sobre esse assunto, pois quando nos conhecemos e gostamos de nós mesmos, aprendemos a respeitar os nossos sentimentos e os dos outros também. Muito bem. Ó, quando vocês estão nessa fase da infância para a adolescência, é uma fase de transição, né? Uma preparação. A adolescência é o quê? É uma preparação para a vida adulta. Então, é natural que vocês sintam-se e mexam os hormônios de vocês ali, né? E o modo de pensar, o comportamento. Então, vai ter momentos em que vocês vão estar muito irritados, vão achar que nada dá certo, que está tudo errado. Vai ter momentos que, ai, a vida vai ser maravilhosa e bela. Ai, que coisa boa estar aqui. Isso faz parte. Mas quando vocês estiverem se sentindo assim, é importante estar conversando com o pai, com a mãe, com o médico, até comigo, ou não sendo só eu, mas outra professora ou outro professor. É importante ajudar vocês nessa transição, certo? Quanto mais se fala sobre isso, melhor para vocês. Porque tem dia que eu nem conseguia levantar da mesa, da cadeira, por causa de tão cansado que meus músculos ficavam. Uhum. E aí fica irritado, né? Porque quer fazer as coisas e não dá, aí quer brincar, não consegue. Não né? Isso assim, mesmo. parecia que eles estavam dormentes, não conseguia mexer quase nada. Tá. Parecia que era feriado na fábrica. Isso mesmo. Gente, agora olha só o que a tia Carla vai fazer.
Na aula de ciência, a gente finda aqui. Nós vamos, na terceira aula, entrar em desenvolvimento humano, se eu não estou errada. Né? Desenvolvimento humano. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança. A tia Carla colocou um texto no e-mail para vocês. Eu vou pedir para vocês, nesse intervalo, fazer a leitura do texto, porque Tem problema se não conseguir fazer todas as atividades? Não tem problema. Vocês poderão porque fazer se depois. for ver o texto, daí vai... Não, eu quero que primeiro faça a leitura do texto, para vocês saberem do que vamos conversar agora na terceira aula, tá bom? Fala, Duda. Se a gente vai ler o texto na aula ou não? Vamos conversar sobre o texto, tá? Eu vou pedir e nós vamos conversar, por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem a leitura do texto, porque vocês precisam saber do que está sendo, do que se trata o texto, para a gente poder conversar, tá? Fala, Matheus. Tio, que eu já tive quando eu mudava meu corpo, né? Minha altura, quando eu crescia, todo mundo tem isso, eu acho. Dor na perna quando tá crescendo, a altura. Os médicos dizem que é a dor do crescimento, né? Eles falam. É normal, né? Que é normal. Sim. Isso mesmo. É normal. Eu nunca senti dor O que foi, Marcos? Eu nunca senti dor na perna. Mas não é todo mundo que sente. Mas lembra que a tia Carla falou que cada organismo reage de uma maneira diferente? Né? Então, não quer dizer que alguns sintam, que todos vão sentir. Isso depende de pessoa para pessoa, tá? Tá bom? Mais alguma dúvida a respeito da atividade de hoje? Hein? Pessoal? Não. Tá bom. Então, Não. não esqueçam, tá? De fazer a leitura do texto e ficar de olho no horário que a tia Carla vai entrar depois. Qual é o horário que a tia Carla vai entrar? Vai enviar o convite. 10h30. 10h30. Então, tentem entrar no horário que a tia Carla enviar o convite. Tá bom? Então, beijinho, até depois. Até depois, tia. Até depois. Tchau. Beijinho. Marcos. Caio.